E aí, galera, tudo bem com vocês? Então vamos falar um pouco sobre lembranças da infância, especificamente Monteiro Lobato. Quem nunca ouviu falar em Sítio do Pica-Pau Amarelo, Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, enfim, tem uma gama de personagens aí que o mestre, um visionário, um autor visionário, ele construiu há um tempo atrás e que até hoje, durante muitos e muitos anos, e até hoje, eles nos encantam. Especificamente, quando eu leio o Monteiro Lobato, eu penso logo em infância. Vamos lá? Vou falar desses 3 livros. Primeiro é o Saci, Caçadas de Pedrinhos e o clássico, né? Reinações de Narizinho. Esses 3 livros têm essa versão lançada, essa versão é uma edição de luxo. Todas são edições ilustradas, porém essa aqui é uma edição de capa dura e as ilustrações geralmente são em preto e alguma outra cor monocromática, enfim. Essas aqui são edições com imagens, ilustrações coloridas e, gente, muito boas também essas edições. E também tem, né, o Saci e Caçadas de Pedrinhos nessa edição da Biblioteca Azul em capa dura. Muito bom também. Mas vamos lá falar primeiro do Saci. Sim, o Saci, esse livro é espetacular. Ele conta a história das aventuras de Pedrinho com Saci e a turma também do Sítio do Pica-Pau Amarelo nessa interação com esse lendário personagem. Esse livro aqui, ele trata de assuntos bem interessantes que o Monteiro Lobato ele construiu entrelaçando a cultura brasileira. Dá para fazer um paradigma com, por exemplo, livros lançados lá fora por autores de renome, por exemplo, livros infantis cheios de fadas, monstros, ogros, enfim. Aqui o Monteiro Lobato ele constrói essa história situando, inserindo lendas brasileiras e mostrando que a literatura infantil brasileira não tem nada a dever, com livros lançados lá fora. É tão bom quanto livros gringos, né, estrangeiros. E esse livro aqui ele traz esses personagens do nosso folclore brasileiro, como a Cuca, Curupira, o lobisomem, a mula sem cabeça, e quem não lembra, né, da Cuca, enfim. Gente, e esse livro aqui você lê de uma forma que nostálgica, remete muito à infância, os livros de Monteiro Lobato. Ao ler Monteiro Lobato, eu penso muito na infância, na época que eu assisti o Sítio do Pica-Pau Amarelo, lembrando que eu não assisti aquela primeira versão de 1970, né? Mas essa última que a Globo fez um remake, eu gostava bastante, sempre assistia. Eu cheguei a assistir ainda alguns daquele do primeira versão, mas foi uma reprise que passou no canal fechado. Mas é muito bom reviver. Monteiro Lobato, ele é um visionário, sempre inseriu sempre enriqueceu a literatura infantil brasileira. Ele traz também muitos aspectos da infância dele, que Monteiro Lobato nasceu em 1882 no interior de São Paulo, se eu não me engano foi em Taubaté, enfim. E ele viveu, a infância dele foi todinha numa fazenda, na casa dos parentes dele, dos avós. Então ele trouxe muitas brincadeiras aqui da infância, muitos aspectos do convívio numa fazenda, e enfim, é um livro enriquecedor, muito indico bastante para ler, por exemplo, com
uma criança que eu creio que muitas crianças hoje aí não conheçam Monteiro Lobato. Sério mesmo. Eu mesmo disse para minha sobrinha, que perguntando se ela conhecia, ela não conhecia. Mas é bom, gente, ler junto, porque as crianças de hoje elas precisam conhecer essa literatura gostosa e enriquecedora que nós tivemos a oportunidade de conhecer e nos encantarmos, né? E um livro ilustrado, recheado de ilustrações belíssimas, como vocês estão vendo aí. E é incrível essa edição de brochura lançada pelo selo Globinho da Globo Livros, da editora Globo. Gente, vale muito a pena conhecer Monteiro Lobato. Eu acho que esses são os 3 livros essenciais. Já em Caçadas de Pedrinho, também mostra as peripécias de Pedrinho na fazenda, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui conta a história de Pedrinho, que ele, juntamente com a sua turma, Emília, a sábia Emília e o sábio, a sapeca Emília e o sábio Visconde, juntamente com a Narizinho, foram em busca de aventuras. Aqui eles foram caçar onças, que o Rabicó disse que tinha onças circulando na fazenda. Então o Pedrinho disse: vamos caçar onças. E enfim, aconteceu um desastre lá nesse caminho quando eles foram caçar essa onça aí, gente. E virou uma confusão tão grande entre o pessoal da fazenda, o pessoal do sítio do Pica-Pau Amarelo e os animais da mata que ficam ao redor do sítio. Gente, e essa confusão gerou muita discussão interessante. A discussão aqui bem interessante que podemos visionar é a questão da preservação da fauna. O Monteiro Lobato aqui traz esse assunto à tona para a preservação da fauna brasileira e mostra o quanto a fauna brasileira é rica, porque aqui ele descreve vários animais. Todos esses animais são típicos, são animais presentes na nossa fauna brasileira e são animais presentes na nossa fauna. E, gente, ficou um espetáculo esse livro. É um livro muito encantador. Também vai remeter muito à infância, mostra as brincadeiras da infância, a criatividade das crianças naquela época, como era uma época que não tinha acesso à tecnologia, como por exemplo, como temos hoje, né, computadores, videogames, celulares, tablets, enfim. E eles tinham que inventar as brincadeiras deles, né, fazer os seus brinquedos, inventar aventuras. E uma coisa que eu fiz muito isso quando criança, eu cresci na casa da minha avó e lá tinha como se fosse uma fazenda, lá tinha um quintal enorme mesmo. E lá fazíamos sempre brincadeiras diferentes, construíamos nossos brinquedos, tinha várias árvores lá, subíamos nas árvores e coletávamos frutos. Gente, e sei não, mas assim, não estou condenando a infância de hoje, mas eu acho que aquela infância foi uma infância assim, enriquecedora, uma infância saudável, que eu acho que isso hoje as crianças necessitam de viver, né? De viver, também sentir essa infância que foi uma infância muito maravilhosa. Claro que existe hoje muitos obstáculos aí, a violência, que você não consegue sair de casa para brincar na rua, como antigamente minha geração, por exemplo, brincávamos na rua por horas e horas até tarde da noite. Enfim, há muita coisa para ser discutida sobre isso, mas é um livro que nos remete a esse pensamento de estarmos
de brincadeiras saudáveis, de preservação da fauna, de uma infância que nós vivemos, que uma infância prazerosa. E é um livro assim também que eu aconselho a ler com uma criança. Ela vai se apaixonar por Monteiro Lobato, eu tenho certeza. Sobretudo essas edições da Globo, com essas ilustrações maravilhosas, né, que o Visconde. Gente, é fantástico. Eu não me canso de ler Monteiro Lobato. Sempre eu leio. Foi uma literatura que marcou muito minha infância, que é o Sítio e as Onças Chegando. Foi uma literatura que marcou muito minha infância e foi uma das formas das brincadeiras deles. E, enfim, gente, foi um livro. O Monteiro Lobato marcou muito minha vida como leitor e enriqueceu muito. E o último livro que eu quero falar para vocês, que eu acho que esse livro vocês não podem deixar de ler. Inclusive esse livro está indicado no 1000 livros para ler antes de morrer, que é Reinações de Narizinho. Esse aqui foi um clássico do Monteiro Lobato, que inclusive foi exportado. É a literatura que foi exportada. E, gente, eu sou apaixonado por esse livro. Apaixonado. Porque isso aqui conta as histórias da Narizinho, como quando ela chegou no sítio. Depois chegou o Pedrinho, né? Então ele conta também depois a história das aventuras deles. Mas também conta como é que surgiu a Emília, aquela boneca que ganhou vida lá no, acho que é Reino das Águas Claras. E, gente, é muito engraçado, muito divertido viver essas aventuras com a Emília e a Narizinho lá no Reino, com conhecer personagens como a Carochinha, como o príncipe lá, o rei, que é um peixe, né? E, gente, é muito engraçado, tem várias ilustrações. Daqui a Narizinho, o Rabicó. Aqui também eles mesclam muito, o Monteiro Lobato, ele mescla muito com outras literaturas. Vai aqui entrar o Gato Félix, entra outros personagens de outros livros, como Polegar. E ele faz uma mescla incrível, gente. Também entra aqui muito a questão do folclore brasileiro. É um livro riquíssimo, que eu acho que todo mundo, independente de qualquer idade, tem que ler Monteiro Lobato, sobretudo Reinações de Narizinho. Eu espero que a Biblioteca Zoa, que é a Globo Livros, eles estão para lançar outros livros de Monteiro Lobato nessas edições. Já lançou esse, o Saci e Caçadas de Pedrinho, e essas edições são edições absurdamente lindas e um capricho espetacular. Aqui fala sobre fala sobre o autor, fala sobre os ilustradores, e uma ótima dica para ler agora na Semana da Criança. E é uma leitura, apesar do livro ser bem grosso, mas é uma leitura super rápida. Eu li muito rápido, até porque a escrita do Monteiro Lobato é uma escrita muito ágil. Uma coisa bem interessante, isso aqui acho que só tem nessas edições do Monteiro, da Biblioteca Azul, são alguns extras que tem aqui atrás, falando primeiro aqui na Monteiro Lobato. Aqui fala sobre a história do Monteiro Lobato, que é uma história bem legal. O Monteiro Lobato sofreu bastante, gente, para chegar até onde ele chegou, e vale a pena ler a história dele. Aí tem algumas das primeiras edições de Caçadas de Pedrinho, que Monteiro Lobato inclusive foi rejeitado por várias editoras. Não sei se vocês sabem, mas aí depois ele conseguiu fundar uma editora e publicar suas obras. Tem Caçadas de Pedrinhos e o Saci, primeira edição. Aqui a capa da primeira edição. E, gente, é um livro riquíssimo. Aqui a capa da primeira edição de Reinações de Narizinho.
É um livro fantástico. E, gente, eu indico demais ler essas 3 obras que é um marco do divisor de águas na história, na carreira como autor do Monteiro Lobato, né? Porque ele foi, sobretudo, ele foi um cara de 1001 facetas, né? Ele fez de tudo um pouco. Então, mas esse aqui foram divisores de água da vida dele, né? Como autor, que depois que ele lançou esses livros, isso aqui virou febre no país. Todo mundo queria ler naquela época. Reinações de Narizinho, quem é essa menina do nariz arrebitado? Então conseguiu logo ganhar aí uma série que fez sucesso bastante na época na TV Globo, acho que na década de 70, e enfim, eu super indico ler Monteiro Lobato, que vocês não se arrependerão. Então aí me contem quem leu Monteiro Lobato, e também eu quero saber como foi a infância de vocês. Me contem. A minha infância eu gostei bastante, que foi crescendo assim, foi lá na casa da minha avó, e lá, como eu disse, tinha um quintal enorme, como se fosse uma fazenda, mas era na cidade, e lá tínhamos várias brincadeiras, construíamos casas, fazíamos brincadeiras nas árvores. E quando eu leio Monteiro Lobato e essas aventuras de Pedrinho e Narizinho, eu lembro muito dessas brincadeiras, porque eram essas brincadeiras. E então eu faço esse paralelo com as brincadeiras das crianças de hoje. Hoje as crianças, podemos pensar de uma forma mais reflexiva, mas as crianças de hoje, elas são crianças um pouco mais oprimidas em casa, sei, por causa da violência, claro, que impedem delas saírem também, mas também porque elas ficam muito grudadas à tecnologia, e isso também corrobora com alguns outros estudos que foram feitos em que crianças ligadas a essa tecnologia, por exemplo, ficar muito tempo à frente da TV, passar muito tempo, por exemplo, em videogames, em computadores, tendem a ter uma obesidade, enfim, por não fazer exercício físico, que geram um outro quadro, enfim. Há muita coisa para ser discutida sobre esses temas, mas são temas bem interessantes. Mas não deixe de me contar como foi a infância de vocês. E se você também já leu Monteiro Lobato, eu gosto muito de saber e a gente comentar sobre essa literatura que é apaixonante. Depois eu trarei mais vídeos sobre Monteiro Lobato e sua turma, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Depois, essa semana, fiquem ligados que terá mais vídeos sobre lembranças da infância. E há muitas novidades. Vou trazer livros que todo mundo leu na infância, livros que eu li na infância, ok? Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha, ajuda a divulgar o canal. Se não está inscrito, se inscreva e até a próxima.